Oi minha gente, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje a gente vai conversar sobre 5 armadilhas que devem estar sabotando o seu emagrecimento. São erros sutis, porém poderosos, talvez você não esteja percebendo eles e eu vou te ensinar como que você pode vencê-los. Esses hábitos e atitudes, eles podem estar no automático e se a gente não presta atenção neles, eles vão sim minar o nosso resultado. Bom, o primeiro deles é viver na mentalidade de tudo ou nada. Essa ideia de que ou eu estou 100% de dieta, ou então eu desisto e não faço nada, é de longe, disparado, o erro mais comum. Isso vem de um padrão de inflexibilidade, onde você não consegue adaptar. Quando você tenta ser um pouco flexível, você acaba errando a mão e largando tudo de vez. Por exemplo, você tá seguindo a dieta certinho durante a semana, aí chega o final de semana, você vai no aniversário, se depara com várias coisas fora ali do seu plano alimentar, salgadinho, coxinha, bolinha de queijo, risoles, brigadeiro, bolo, e você não consegue ter uma flexibilidade para lidar com essa situação. Ou você come um brigadeiro e aí você pensa, poxa vida, já estraguei tudo, já saí da dieta mesmo, então quer saber, dane-se, vou comer um monte mesmo, vamos de beijinho, vamos de brigadeiro, vamos de bem casado, vamos de bolo, e vai que vai. E aí você sente que qualquer saidinha fora significa um fracasso total, como se invalidasse tudo. Você tem aquela sensação de que você jogou tudo que você fez na semana toda a perder. Essa sensação, ela não é verdadeira, você não jogou tudo a perder. Se a gente olha mais de fora, a gente percebe que o deslize não estragou a tua semana toda, porém, como você, por conta disso, desiste, né? Você vira e fala, ai que se dane, agora já foi na segunda-feira, eu começo, aí sim, você acaba tendo grandes consequências no seu processo. Então, na verdade, não foi a situação inesperada, ou até a escorregada que você deu, ou até uma decisão que você teve ali na hora de comer algo gostoso que foi o problema, e sim a sua inflexibilidade de conseguir se adaptar a isso e simplesmente seguir em frente, tá bom? Eu saí fora do meu plano alimentar nessa refeição, ou neste momento, como que eu quero agir a partir de agora? O que eu desejo continuar fazendo? É importante pra mim o meu emagrecimento? Então eu vou me segurar um pouco agora e não vou comer um pedaço de bolo? Ou não, hoje eu realmente quero aproveitar esse aniversário, então eu vou comer um pedaço de bolo, mas eu vou comer com calma, com tranquilidade, eu não preciso devorar tudo que tá na minha frente só porque eu já saí da dieta, e amanhã ou logo que eu chegar em casa eu vou seguir a minha vida normal. Entende? Existe uma tranquilidade quando a gente tem flexibilidade, só que quem não tem flexibilidade, quem tem rigidez, quando tenta ser flexível, vai para permissividade, justamente porque não sabe os limites dessa flexibilidade. A mente trabalha muito no 8 ou 80, tudo ou nada, ou é branco ou é preto, e não consegue seguir um caminho do meio. Isso a gente chama de rigidez cognitiva e que tem que trabalhar isso na tua cabeça, geralmente com as técnicas da terapia cognitiva comportamental. O segundo erro é usar a comida como uma fonte de autocuidado. Veja bem, não é que a gente vai conseguir não usar a comida como fonte de autocuidado. Comer é muito mais do que só se nutrir de nutrientes fisiologicamente falando. Comer envolve sim o nosso estado emocional. O nosso estado emocional, ele altera as escolhas que a gente faz. Então, comer é social, é afetivo, é emocional. Isso tudo está junto e nunca vai ser dissociado. Só que daí, né, você às vezes usar a comida como um autocuidado. Tá, ganhei um chocolate de presente, ou vou comer uma sopinha tal porque me faz feliz, ou pedir um pedaço de pizza porque eu quero comemorar. Tá, vou sentar pra comer pipoca com um pouquinho de refrigerante porque eu quero ver um filme com pão de queijo. Tá bom, isso é uma coisa. Agora, você precisar toda hora usar a comida para ter conforto, recompensa, para aliviar emoções difíceis, para se distrair, porque você merece, aí a gente tem um grande problema, porque quantas emoções a gente não sente ao longo de um único dia, minha gente? A gente tem muitas emoções, se a gente não consegue gerenciar elas, o que isso significa? Regular elas, conseguir lidar com elas de outras formas, se a gente fica usando da comida o tempo todo, se a comida é a sua principal, a maior forma ali que você usa para se confortar, para sentir coisas agradáveis, para se recompensar, claro que você vai ter um grande problema. Então entenda, de novo, isso até se associa um pouco com o ponto anterior. Não é no 8 ou 80, não é que você nunca mais vai poder comer simplesmente porque você está sentindo que você merece um conforto. Só que você não pode fazer isso com muita frequência, porque sim, aí você vai ter tanto um problema no sentido de ganhar peso, você vai ter um problema fisiológico,
tudo bem, mas você também vai ter um problema psicológico, porque você não está lidando com as suas emoções de forma saudável. Isso é uma fuga. Se o tempo todo você usa da comida, você não está sabendo lidar com o que acontece aí dentro. Então a gente tem dois problemas nada saudáveis acontecendo ao mesmo tempo, e sim, isso tem que mudar. Então, para mudar isso, você precisa se perguntar o que você está sentindo e o que você gostaria de sentir, ou o que você sente que você está precisando. Qual é a sua necessidade do momento? Às vezes a gente chega em casa do trabalho, por exemplo, e a gente quer relaxar, desligar, e a comida vem nesse sentido. Ela vem como esse desligamento, esse momento só nosso, esse relaxamento. Tá, que mais que pode me trazer sensações? Ah, Stacy, nada vem como a comida. Eu sei, ela libera muita dopamina, mas a gente precisa começar a treinar o teu cérebro pra perceber outras formas de trazer essas mesmas sensações, porque sim, elas existem, tá bom? Não existem no teu repertório, você desconhece isso, e talvez as primeiras coisas que você tente, você sente que não fizeram um grande efeito. Isso não significa que não exista, tá bom? Então não é normal e não é saudável precisar ficar utilizando da comida para regular emoções. Você precisa ampliar o seu repertório. Para ampliar esse repertório, você precisa explorar. Você precisa criar possíveis ideias e testar. E ver quais que fazem sentido, quais que ajudam, o que não ajudar você joga fora. Mas é realmente com uma mentalidade de exploração que você precisa fazer esse exercício. Sabendo que pode dar errado muitas vezes sim no começo. Porque há quantos anos você já não está acostumado a usar comida? Então isso é um treino que vai exigir de você explorar outras formas de autocuidado até você encontrar formas que sejam eficientes para o seu caso, que você consiga não jogar para comida. O terceiro erro é comparar a tua jornada com a do outro, e isso é um desafio imenso da gente não fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente olha o externo do outro e a gente não sabe o que o outro tá passando. Às vezes você acha que o outro emagreceu rápido, mas você não sabe quanto tempo ele não trabalhou internamente na cabeça dele, e há quanto tempo, se ele fez um emagrecimento saudável, de repente ele não precisou treinar habilidades que só agora estão aparecendo no corpo, e de repente parece que emagreceu de uma vez só. Você não sabe o processo das outras pessoas, você não sabe nem mesmo se elas estão fazendo um processo saudável, ou se elas não estão pegando atalhos que até levam sim a uma perda de peso rápido, mas a um reganho tão rápido quanto, ou até mais, na hora que elas param de usar esse atalho. Então você não sabe nada sobre a vida dos outros, você não sabe nada sobre o que eles estão passando, enfrentando, de que forma que eles estão fazendo e há quanto tempo eles estão numa batalha interna que às vezes só agora eles estão compartilhando, só agora está aparecendo os resultados. Então não serve se comparar. Eu vou te dar uma dica muito importante: emagrecimento plim, em instalar do dedos, geralmente é um emagrecimento que não vai dar certo, que foi feito com algum atalho, e assim que a pessoa parar de fazer uso desse atalho, infelizmente, ela vai reganhar. O emagrecimento eficiente, ele leva um certo tempo. Depois que ele engrena, vai ficando fácil, porque a pessoa que está praticando essas habilidades mentais, cognitivas, emocionais, ela vai ficando cada vez mais craque, ela vai pegando jeito e o negócio vai desandando. E aí a gente tem a impressão de que essa pessoa do nada está emagrecendo, mas você não sabe há quanto tempo ela já estava trabalhando a mentalidade dela sem que esses resultados estivessem aparecendo. A solução para esse erro é você focar nas suas próprias metas e no seu próprio progresso. Quais eram as dificuldades que você tinha que hoje você não está tendo mais? O que hoje você está conseguindo fazer que antes você não conseguia? Você está se recompensando, não com comida, se parabenizando, reconhecendo a tua aprendizagem, ou você fica toda hora diminuindo ela? Eu preciso te falar que o seu cérebro, ele precisa que você preste atenção, que você se reforce, que você se parabenize, para ele liberar algumas substâncias químicas que vão fazer com que você fique mais motivada. Um exemplo delas, inclusive, é a dopamina. Aquela mesma dopamina que você busca na hora de comer. Fica o parênteses. Quando você sente que você está avançando, quando você reconhece que você está avançando, essa dopamina é liberada e a tua motivação aumenta, a tua aprendizagem fica muito mais reforçada. Então você precisa reconhecer o teu próprio progresso para você continuar conseguindo avançar cada vez mais. O quarto erro é justamente ignorar os gatilhos emocionais. Você pode até já ter entendido que você tem ali um comer emocional, mas você na prática não observa suas emoções. Se você anda comendo por raiva, por tédio, gente, o tédio, ele é uma das coisas que mais aparecem e que a gente não sabe identificar. Quando eu pergunto, não sabem identificar. Ah, só me deu uma vontade de comer. E aí a gente vai ver, a pessoa estava entediada, estava em casa fazendo nada, procurando alguma coisa para se entreter, e ela foi naturalmente para a comida. Então, raiva, tédio, ansiedade, tristeza, desmotivação,
qualquer emoção pode ser gatilho para um comer emocional. E se você ignorar, não começar a prestar atenção no que você está sentindo antes de você comer, às vezes você só vai perceber isso depois, mas você precisa começar a se perguntar o que eu estava sentindo e começar a desenvolver essa percepção emocional de nomear, entender o que está passando aí dentro, para você identificar que gatilhos são esses que estão te levando a comer tantas vezes. A solução é você, toda vez que for comer, começar a se perguntar o que eu estou sentindo agora. Se você não conseguir fazer essa pergunta logo antes de comer, pode fazer logo depois de um episódio de exagero. A hora que você cair em si, nossa, comi mais do que eu devia, não era isso que eu queria ter feito. Para de se julgar, para de ficar se criticando e volta a pergunta para uma pergunta objetiva. O que eu estava sentindo? Comece a anotar essas emoções e identificar os padrões. E aí, depois disso, você vai começar a pensar em outras formas de trazer esse conforto emocional sem ser a comida e explorar essas outras formas. E por falar em parar a voz autocrítica, o quinto erro é justamente você ser severamente autocrítica e dura com você mesma. Muitos de nós aprendemos que a gente precisa ser muito firme ali com a gente, que a gente precisa ser muito brava com nós mesmos, porque senão a gente vai sair da linha. Só que o que na prática a gente observa é que essa autocrítica excessiva só gera mais atraso de vida. Ela te faz procrastinar, ela te deixa mais ansiosa, ela te faz evitar as situações que você tem medo de talvez não sair tão bem assim, de não se desempenhar tão bem. Porque lá no fundinho o seu cérebro já entendeu que cada falha sua vai se tornar um pesadelo de ruminação, autocrítica, você se chicoteando mentalmente. Isso vai ser péssimo e o seu cérebro já sabe que isso vai acontecer. Então você começa a se tornar uma pessoa procrastinadora, que foge de desafios, e emagrecer é um desafio. Então a gente precisa aprender a acalmar um pouco essa voz autocrítica. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa que está passando a mão na própria cabeça. Eu sei que esse é o maior temor dos autocríticos aqui, né? Tornar uma pessoa permissiva que passa a mão na cabeça. Não é isso. A crítica, ela é sim construtiva até um determinado grau. Depois de um determinado grau, quando você começa a ignorar as variáveis do ambiente e fica só se condenando, ela não te serve de mais nada. Ela não é produtiva. Entenda que quanto mais você fizer isso, mais ansiedade você vai sentir de medo de falhar. E quanto mais medo de falhar você tiver, mais você vai paralisar ao invés de conseguir superar desafios na sua vida. A solução é trocar essa autocrítica pela curiosidade de uma forma gentil e mais objetiva. Ou seja, o que aconteceu? O que eu posso melhorar numa próxima situação? O que eu poderia ter feito de diferente, não no sentido de ficar se criticando, mas no sentido de aprendizagem. É uma junção entre curiosidade, exploração, gentileza e praticidade com uma busca. É uma junção entre um olhar onde eu estou aprendendo, com uma curiosidade, uma exploração sobre o que aconteceu, uma gentileza na forma como eu me questiono isso, uma objetividade para que eu entenda realmente quais estão sendo as dificuldades e aonde, de que forma que eu posso encontrar ajuda, melhorar na próxima vez. Entenda, de um movimento gentil, explorador e focado na aprendizagem e na melhora contínua, e não em ficar se chicoteando mentalmente, porque isso não vai te ajudar. Então, os 5 erros são: pensamento tudo ou nada, buscar conforto somente na comida, comparar demais as suas jornadas com o dos outros, não saber identificar os seus gatilhos emocionais e ser severamente dura e autocrítica consigo mesma. Quais desses erros têm impactado mais a sua jornada de emagrecimento? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ler depois. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrita e ativa os sininhos para você ficar sabendo em primeira mão dos próximos conteúdos. Deixa um curtir aqui para mim se esse vídeo fez sentido, assim você apoia e incentiva que eu traga mais conteúdos como esse. Um grande beijo, até a próxima!